Não dá para você separar a sua vida pessoal da sua profissional. Por mais que você tente, que você seja uma profissional excepcional, não tem como. Por que não tem como? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Logo após a pandemia, foi um momento muito complicado, eu acredito que para a maioria, né, dos empresários. A gente ficou muito tempo com a clínica fechada. E quando eu retornei, a gente teve que cativar as clientes de novo. Enfim, nessa época, eu tinha uma sócia e nenhuma das duas estava muito bem emocionalmente por conta das crises, enfim, né, que o mundo todo teve, familiar e tudo mais. A gente conseguiu se manter por um tempo, depois a gente desfez a sociedade. Logo quando a gente desfez a sociedade, eu fiquei sozinha, né? E eu não queria fechar as portas de jeito nenhum. Mas eu fui para um novo espaço, entrei para uma marca muito reconhecida na área da micropigmentação, uma empresa muito boa, onde eu me identifico com a marca, com as técnicas, enfim. E através dessa empresa, eu comecei a me dedicar muito à ministração de cursos aqui em Brasília. Então, eu ministrei muitos cursos logo após pandemia, assim. Então, eu já vinha de um emocional um pouco abalado, né? E tive que tirar todas as forças que eu tinha dentro de mim, porque ministrar curso exige muito de você, né? Exige a sua atenção, a sua dedicação com as alunas, com os alunos, enfim. Toda a organização que tem por trás do curso, durante e pós o curso, é muito pesado. Então, eu já não estava vindo de emoções muito boas. Eu não fazia terapia nessa época. E logo em seguida que eu fui para esse novo espaço, que eu ministrei muitos cursos, foi um ano muito esgotante, assim, para mim. Porque eu ministrava curso, né? Todo mês, tinha todos os atendimentos diários e ainda tinha a minha casa, né? Tenho o meu filho, mas na época ele era muito menorzinho, então exigia mais atenção, né? Eu tinha que, enfim, ter ficado mais com ele, que isso é uma coisa que abala, eu acho que toda empreendedora, né? Mas enfim, cada um com a sua história. E nessa fase, eu me dediquei muito, mesmo, assim. Só que eu acho que eu não tinha uma estrutura emocional para aquele peso que eu trouxe para minha vida. Eu tenho problema de coluna e eu lembro que nesse ano eu travei várias vezes na minha lombar, porque a lombar não é só musculatura, não é só o corpo, é o seu emocional também. Todas as vezes que o seu emocional está abalado, a sua lombar responde, e é impressionante, porque isso acontece comigo mesmo de fato. Nesse ano que eu me dediquei, que eu me desgastei horrores, tudo bem que era pelo um sonho meu, eu faço o que eu gosto. Eu não estava reclamando disso e não estou reclamando em nenhum momento disso. Só que eu acho que eu não estava preparada emocionalmente para o que aconteceu na minha vida. E no final desse ano eu tive burnout. Foi um ano muito de novos desafios, novas descobertas. Eu cresci muito como profissional, mas a Priscila ficou de lado. Eu me esqueci um pouco pela empresária, né? Pela empreendedora, pela professora. E nesse mesmo ano, eu terminei meu casamento. Nesse mesmo ano, 2 tios meus faleceram, um em seguida do outro. Então, por isso que eu falo que você não consegue separar o seu emocional do seu profissional. Porque quando essa avalanche de acontecimentos, né, veio na minha vida, o burnout, mais o fim do casamento, mais 2 mortes de pessoas muito amadas por mim, eu não consegui me reestruturar fácil. Na verdade, depois demorei 1 ano para me reestruturar, que é agora, né? Enfim, agora que eu estou voltando. Mas o que eu procurei como profissional? Porque eu vi assim, olha, ministrar cursos na intensidade que eu estava, eu não consigo. Emocionalmente, a Priscila não suporta. Ainda mais por uma nova vida que estava, né, vindo, enfim, novos caminhos que eu estava trilhando, que eu já não sabia nem o que fazer, nem como fazer. Mas eu continuei. Eu não desisti. E aí, o que eu falei? Cara, eu acho que eu só vou continuar se eu fizer terapia. Eu nunca tinha feito terapia antes e a terapia foi o que me salvou mesmo, assim. Foi o que colocou todos os meus pensamentos no lugar, todas as minhas crises no lugar. Então, eu não tive crise de ansiedade, mas eu tive burnout.
E quando eu fui procurar a terapia, eu falei, eu vou ter crise de ansiedade. Eu já estava sentindo que eu não estava bem, que alguma coisa ia acontecer. Então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E só a terapia por si só já foi o suficiente, assim, sabe? Não precisei buscar outros métodos nem nada. A minha aproximação com Deus também faz muita diferença na minha vida. Então, quando eu tô mais próxima, né? Que eu sempre tô em oração, que eu busco, que eu ouço coisas que me aproximam dele, também me deixam mais calmas. Quando eu fico, assim, distante de Deus, distante de terapia, eu meio que surto, assim. Eu acho que eu não posso mais ficar longe dessas duas coisas na minha vida, sabe? E eu acredito que toda empreendedora, empresária, tem que fazer terapia, tem que buscar se aproximar de Deus para que você mantenha o seu emocional estável e assim você consiga desenvolver as outras áreas da sua vida. Não adianta por dentro você estar desestabilizada, porque isso vai gritar do lado de fora, entendeu? E por esse motivo, o meu emocional, o meu interior estava bagunçado. Foi só depois que eu me reestruturei emocionalmente que eu consegui voltar na intensidade que eu estava. Na verdade, organização mental, sabe? Porque são muitas informações. Você ter atendimento, você tem todas as técnicas e formas de venda. Hoje, eu fico direto em contato com a minha secretária. Então, assim, ela vende os procedimentos, a agenda e tudo mais, mas eu falo com ela o dia inteiro. Então, assim, eu estou em atendimento, eu tô conversando com a secretária, eu tô pensando em curso, tô pensando em estratégias para o Instagram, tô pensando que eu tenho que gravar stories, porque eu não posso deixar o Instagram morrer, né? Tem que fazer reels, tem que pensar. São muitas que eu tenho que buscar meu filho na escola, brincar com ele à noite, ter disposição para isso, fazer. São muitas coisas. Se você não tem o seu interior organizado, todo o restante fica desorganizado, entendeu? Então, assim, a coisa mais importante hoje em dia que eu vejo, as coisas, né, são duas, as mais importantes, eu diria, para todo empresário, empresária, empreendedor, enfim, todo mundo que está nessa área, é fazer terapia e ter um relacionamento com Deus. Sem esses dois, acho que nada vai para frente.